Sejam todos bem-vindos ao novo episódio do nosso podcast De Mãe para Mãe Pode. Estamos dando início a um novo ciclo de palestras, onde eu e doutora Aline seremos as mediadoras e teremos convidados incríveis para abordar os temas relacionados à saúde e os cuidados dos nossos pequenos. Doutora Aline, médica pediatra, pneumopediatra, alergista adulto e infantil, membro da Comissão Técnica de Alergia e Imunologia da SOESP e a médica dos meus filhos. A melhor parte, gente, vocês precisam ter ela. Seja bem-vinda, muito obrigada pela parceria nesse novo projeto. Eu te agradeço, Flávia, por participar do seu podcast. Acho que a gente vai trazer informações importantes e com convidados muito importantes para nós, né? São pessoas muito competentes que vão acrescentar bastante para o conhecimento das mães. Isso aí, o nosso projeto sempre é educação em saúde. A gente tem por objetivo que isso daqui vá além do nosso consultório, né? Para a gente não ficar restrito ali aos nossos pacientes. A gente quer educação em saúde e a gente tem que fazer isso de forma disseminada. Então, informação técnica, de qualidade, com pessoas competentes para poder falar de cada assunto. Bom, Aline, vamos lá. Eu trabalho em pronto-socorro, trabalho em consultório e estou em inúmeros grupos de mães, né? Porque tenho 3 filhos. E o tormento da vida da mãe, aquela coisa que incomoda, é a tal da virose. Uma semana sim, outra também, e por aí vai, e as mães vão ficando muito preocupadas. É normal essa quantidade de virose, de quadros respiratórios, de resfriado? Eu preciso pensar em uma doença? Então, Flávia, estatisticamente, nas crianças pequenas, nós podemos ter entre 9 a 13 infecções respiratórias por ano. Dessas, a cada 10 infecções respiratórias, 9 são virais e 1 é bacteriana. Cada infecção viral pode gira em torno de 10 dias, né, para ela se concluir, mas pode ficar ainda uma tosse, uma secreção residual. 2% das infecções virais evoluem com infecções bacterianas e 90% das infecções bacterianas são precedidas por infecções virais. A maioria, então, realmente é viral. A gente não pode perder o time disso, né? Para poder atuar e intervir no momento certo, ou para entender que é o ciclo de replicação do vírus, ou que de fato está evoluindo e a gente precisa ter uma outra medida. Algo que é assim, fundamental e que eu bato nessa tecla em todos os atendimentos é na importância da lavagem nasal. Sim, sim. Uma das funções das cavidades nasais é de filtrar o ar inspirado. Quando partículas ou corpos estranhos penetram no nariz, o sistema de limpeza mucociliar elimina esses agentes, funcionando como uma barreira para infecções. Então, a lavagem nasal com a solução salina, ela melhora essa lavagem mucociliar, diminui a viscosidade do muco, diminui o edema da mucosa, promove a limpeza mecânica de crostas e remove antígenos e biofilme. A lavagem nasal, ela é assim, essencial. E a gente tem que fazer ela independente dessa criança ter uma queixa ou não. Eu sempre explico isso para as famílias. Eu falei, ó, vamos lá. Nas nossas mãos, a gente está cheio de repleto de partículas de sujeiras. Tanto de vírus, de bactéria e sujidades comuns do dia a dia. Se eu estou colocando a mão na boca suja, eu posso acabar evoluindo com uma gastroenterite. Colocar a mão no olho, eu posso fazer uma conjuntivite. Então, dentro da nossa cavidade nasal, a gente tem partículas virais, a gente tem essas sujidades. Tudo aquilo que está na nossa pele também vai para a nossa cavidade. Daí, a importância de, mesmo sem sintoma, a gente está fazendo a lavagem, né? Com soro, com essa solução salina. Por quê? Porque funciona como lavar as mãos com água e sabão. Eu vou estar lavando a cavidade nasal com soro para estar eliminando aquelas sujidades, para ela poder ir embora e não invadir o corpo da criança e acabar provocando sintomas maiores. E aí é legal, porque a gente tem hoje muitos dispositivos para poder estar fazendo essa higiene nasal, né? Então, assim, a gente tem desde conta-gota, dispositivo de alto fluxo. Me conta um pouco sobre esses dispositivos. Então, Flávia, nós temos conta-gotas, seringa, spray, lota, garrafa de alto volume, só que para cada faixa etária a gente vai usar um dispositivo mais adequado. Então, de 0 a 6 meses, o que se orienta é usar a seringa de 1 ml, aplicando-se 1 ml em cada narina, podendo ser repetido de acordo com a demanda. O conta-gotas,
aplicando-se o volume de um conta-gotas em cada narina, repetindo-se sobre a demanda. O spray de jato único, a gente indica fazer de 4 a 6 borrifadas em cada narina, podendo ser repetido de acordo com a demanda. O spray de jato contínuo, a gente pode aplicar apertando por 3 segundos em cada narina. Recomenda-se sempre lavar nessa faixa etária de 0 a 6 meses antes das mamadas, pelo risco de choro ou regurgitações. É importante nessa faixa etária associar a aspiração para auxiliar a lavagem nasal, que ela pode ser feita com um aspirador elétrico, com pera ou com aquele aspirador que é realizado sucção, né? pelo próprio cuidador. Isso. De 6 meses a 2 anos, a gente já pode fazer a lavagem com a criança sentada. Então, a gente usa a seringa de 3 a 20 ml e o spray de jato contínuo já pode ser feito por 3 a 10 segundos em cada narina. De 2 a 6 anos, a gente usa a seringa de 3 a 20 ml, o spray de jato contínuo de 3 a 10 segundos em cada narina e já pode ser usado a lota. São muitos E pode a falar. garrafa de alto volume também. Acima de 7 anos, a gente pode ser feita pela própria criança, a lavagem nasal já pode ser feita pela própria criança. Se usa seringa de 10 a 20 ml, o jato contínuo de 3 a 10 segundos, a garrafinha de alto volume também e a lota. Ó, eu trabalho em maternidade, faço sala de parto, e é uma coisa que eu gosto muito de orientar já na maternidade. A importância da gente estar fazendo essa lavagem também. Às vezes a criança ela tá com dificuldade para mamar ali logo após o nascimento por resto de parto que fica. Então é importante a gente fazer essa lavagem, principalmente, né, antes das mamadas. E aí eu oriento o seguinte: é família de primeira viagem ou está insegura em relação ao processo da higiene nasal, faz com conta-gota, porque a pontinha é arredondada, não vai machucar, não vai entrar para dentro do nariz, né? Que é uma preocupação que a família tem. Ah, e se bater o braço e machucar? Então, o conta-gota, ele é um meio excelente para poder fazer esse início, para poder adaptar essa família ao processo de lavagem. Depois que eles vão fazendo e vão vendo os benefícios e que não machuca a criança, eles mesmos vão evoluindo e passando para seringa, depois passa pro tanto, né, O crianças spray de jato maiores. único, o spray de jato contínuo. Isso. E aí eu gosto de falar o seguinte: a gente precisa de fazer essa lavagem várias vezes ao dia. Algumas crianças menos, outras mais, de acordo com os sintomas. O que eu falo para aquelas crianças que vão para a escola, que ficam às vezes o dia inteiro na creche? Leva o de jato contínuo, porque o frasco é fechado, não tem risco de contaminar o soro. Para o dia a dia, em casa, eu prefiro a seringa e prefiro a garrafinha, porque eu acho que vai num volume, vai num fluxo melhor. Eu tenho a impressão que o jato contínuo, ela não vai um volume numa pressão tão suficiente para poder fazer uma higiene muito boa. Mas para a escola, eu acho que vale muito a pena mandar esse jato contínuo para não ter o risco da contaminação do soro, porque a gente sabe que acontece, né? Então, eu acho isso daí uma coisa importante para as famílias. É uma ótima dica. Ótima Então, dica. eu gosto disso. E aí, uma outra coisa que, olha, sempre tem polêmica no Instagram, tem polêmica no YouTube. As mães me perguntam, às vezes elas me mandam um vídeo de alguém falando que a garrafinha faz otite. Aí eu sempre explico o seguinte, falei, olha, se você faz na técnica correta, e aí eu vou aproveitar essa garrafa de água e explico, olha, uma criança pequena, você não vai encher de soro até em cima. Você vai botar da metade para baixo e vai apertar lento e contínuo. Você vai ver o soro saindo na outra narina. Agora, se eu pegar isso e apertar de uma vez, de fato, vai fazer uma pressão lá na membrana e isso daí vai provocar um incômodo. Essa queixa, essa preocupação chega para você também no consultório? Chega e é pertinente, tá? Essas garrafinhas de alta pressão, elas têm uma técnica para ser utilizada. A gente tem vídeos no YouTube, enfim, né? A gente pede para abrir a boca, o paciente abrir a boca, inclinar a cabeça para o lado contralateral, a aplicação da garrafinha, e aplicar o alto volume em baixa pressão. Não pode se aplicar alta pressão nessa garrafinha, porque ocorre sim otite, tá? Existe sim o risco de otite. Então, na técnica correta, por outro lado,
Não acontece nada. É uma das melhores técnicas, na minha opinião, de lavagem nasal, tem uma eficácia muito boa. Então, usando na técnica correta, não há o que temer. Sim. Nossa, eu vejo a diferença lá em casa. São 3 crianças pequenas e a seringa, mesmo a seringa de 10 ml, ela não mantém aquela constância. Você vê, vai saindo soro, 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 aí vem uma secreção mais espessa, daqui a pouco o soro tá saindo fluido. Mas é isso, é sempre ter o cuidado, né, de fazer a técnica correta. Ultimamente, eu tenho pedido aos meus pacientes o seguinte: leva para consulta o seu dispositivo que você usa para lavar, porque eu preciso de verificar se vocês estão fazendo da forma correta. Se tem dúvida, fazer o ajuste. Coisa que a gente já faz com os dispositivos de inalatórios, né? A Inalatórios. gente pede para levar o espaçador, a gente pede para Uhum. levar a bombinha. Então, eu acho que é importante a gente estar acrescentando isso também na nossa prática clínica. Fazer essa Muito. checagem, né, em campo. Acho que é muito importante essa checagem que você está fazendo com seus pacientes. Vou até pegar para os meus também, porque às vezes eu sempre costumo mostrar, mas às Uhum, vezes a interpretação é diferente verdade. e nada melhor do que o próprio paciente demonstrar o que ele está fazendo, né? Para a gente ajudar, auxiliar a correção de técnica. Certo. Bom, então lavamos o nariz e aí a gente precisa de pensar em outras coisas que a gente pode estar fazendo para essa criança estar passando por esses resfriados, por essas viroses, sem evoluir com gravidade. E daí a importância do cartão vacinal em dia. Então, é muito importante o calendário vacinal estar em dia, Flávia, mas na minha área, que é da pneumologia, eu tenho algumas que são mais relevantes, que eu procuro sempre acompanhar com as mães e com o pediatra da criança, que são a imunização anual contra a gripe, que começa a partir dos 6 meses de idade, que é do vírus, contra o vírus influenza, a vacinação contra a Covid, que começa também a partir dos 6 meses de idade, a vacina contra a bactéria Haemophilus influenza do tipo B, que protege contra meningite e pneumonia, que começa aos 2 meses de idade, e as vacinas antipneumocócicas. Tem a 13 valente, a 15 valente chegou agora, eu acho que eu vou pedir para você Sim. falar, dar uma palavrinha sobre a 15 Aham. valente. E a 23 valente, que é para casos específicos, como, por exemplo, pneumopatias crônicas, asma persistente moderada ou grave, imunodeficiências congênitas, trissomias, dentre outras. Ó, eu gosto muito de vacina. É uma coisa assim que a minha consulta tem um tempo maior para poder falar sobre vacina. E aí eu sempre gosto de fazer a diferença da vacina que é disponibilizada pelo PNI, né, que é o Programa Nacional de Imunização que está disponível no SUS, e aquelas do privado, que a gente sabe que vai conferir alguns benefícios adicionais. Então, primeiro em relação à vacina da influenza, eu sempre falo, gente, olha só, vacina de gripe no posto. É trivalente. São 2 tipos, são 2 sorotipos de influenza A e um sorotipo de B. Lá no privado, a gente tem 2 tipos de influenza A e 2 tipos de B. E qual é o sorotipo que pega mais criança? É o B. Então faz mais sentido, se a família puder disponibilizar essa vacina, fazer a vacina no particular, porque ela vai estar levando algo que é muito precioso. Ela vai estar Uhum. levando, de fato, uma imunização mais completa para o filho dela. A vacina contra o pneumococo, e aí é muito importante a gente falar que não é uma vacina contra a pneumonia, é contra a bactéria do pneumococo que pode Uhum. causar otite, pneumonia, sinusite, meningite. Então, assim, ela vai muito além da pneumonia, né? É uma vacina muito importante. No SUS, a gente tem a 10 valente, no particular, tem a 13 valente e agora acabou de chegar a 15, que assim começou a comercializar semana passada, eu acho que dia 29, que as clínicas começaram, né, a aplicar essa vacina. E o que essa vacina confere, além do que a 13 valente confere, são 2 sorotipos, que não são os mais prevalentes no Brasil. Porém, ela tem um sorotipo que ela confere uma proteção maior ainda do que a 13 valente. Então, assim, ó, é o sorotipo 3. Para ficar bem claro, o sorotipo 3, ele está presente na 13 valente e ele está na 15 valente. Porém, na 15 ela consegue fazer uma cobertura maior do que a da 13. Acho que assim fica bem tranquilo para poder entender. Então, para aquelas famílias que puderem estar completando seu cartão de vacina com a 15 valente, super vale a pena. Os meus filhos já estão na lista aí para poder vacinar, né? E aí a gente tem a 23 valente, que ela é para alguns casos específicos, né? Que foram esses que você Uhum. comentou. Então, assim, todas as vacinas são muito importantes.
que a família faça o que ela puder, a que ela tiver disponível, né? Para a situação econômica dela naquele momento, mas sempre sabendo que se ela fizer a opção pela 15 valente, ela vai estar de fato levando uma proteção, uma imunização maior. Por bula, a gente já tem benefícios comprovados para cardiopatas, para prematuro, né, para algumas populações específicas. Mas, de modo geral, essa proteção que ela confere para o sorotipo 3 a mais, ela é uma coisa que justifica. E a diferença de valor, quando a gente, né, porque tudo nessa vida também é o valor, o valor financeiro é muito pequeno, a diferença é muito pequena em relação ao 13, a 13 valente. Então, eu gosto de conversar sobre isso também com as famílias. Me perguntam muito lá no consultório como eu aumento a imunidade do meu filho, né? O que acontece é que a criança mais nova, ela tem uma imaturidade no sistema imunológico. Várias células e moléculas do sistema imunológico ainda não estão totalmente preparadas para enfrentar determinados vírus e bactérias. Então, vem se construindo ao longo dos anos, né, o sistema imunológico, e até lá, o que que a gente tem para fazer? A gente tem que promover a saúde e prevenir doenças, né? Promovendo saúde, eu aconselho sempre assim, alimentação saudável, atividade física, combater o sedentarismo, evitar o estresse no ambiente dessa criança, promover o sono regular, manter então esse cartão de vacinação em dia e tratar as doenças de base, como doenças alérgicas e doenças respiratórias que promovem a maior produção de muco. Aline, a importância de ter o seu pediatra, o seu pneumopediatra e estar alinhado, ir com frequência, ir com regularidade às consultas é fundamental. Eu brinco com as mães e falo assim, gente, eu não sou bombeiro, eu sou médico, então eu não posso ver só na crise, eu não vou apagar incêndio, eu quero ver o seu filho fora da crise. Eu quero conhecer ele fora da crise também, porque para a gente poder exercer esse trabalho, né, de educação em saúde, de promover saúde. Então, é importante que a gente tenha esse contato, que a gente esteja acompanhando essa criança com regularidade. Essa questão das medicações de uso contínuo, isso é uma situação bem delicada, porque, em geral, as famílias, quando a criança começa a melhorar, começa a sair da crise, o tempo esquentou um pouco, acabou o uso das medicações de uso contínuo. E quem que tirou? Porque eu não fui, não. Para eu tirar, eu faço toda uma programação de desmame. E simplesmente as pessoas param de dar. E aí a criança agudiza e a gente volta lá da estaca zero, né? Então, assim, essa adesão ao tratamento é fundamental. Essas consultas periódicas, regulares, sabe? Tá acompanhando ali crescimento, desenvolvimento, o cartão de vacina, conversar sobre tudo isso é muito importante para a saúde. Porque depois eles chegam lá no consultório, falam assim, doutora, pelo amor de Deus, esse menino já ficou doente 8 vezes esse ano. Eu quero pesquisar algum problema de imunidade. Tem como? Eu, claro que tem, mas nem tudo é para todos. Aí eu costumo brincar assim, que eu já vou desconstruindo, né? Algum desses episódios, ele evoluiu mal, precisou de ficar na UTI com um tubo na boca, precisando de oxigênio? Não. Eu falei, então o sistema imune dele deu conta de combater. Aí a família ri, é verdade, deu conta. Aí eu pergunto assim: teve alguma infecção generalizada? Começou com um machucadinho lá no pé e a criança ficou grave? Não, não teve. Aí eu falei: você consegue entender então que a gente não tem um sinal de alarme para poder pesquisar uma imunodeficiência, um erro inato da imunidade, que é hoje como a gente chama? Então, assim, eu sempre vou com esses argumentos, trazendo bem para o dia a dia, para separar, para a gente não pegar uma intercorrência e fazer de uma tragédia, porque senão daqui a pouco todo mundo está querendo pesquisar erro inato da imunidade, não é por aí, né? Não, não, não é mesmo. Os 10 sinais de alerta para imunodeficiência primária em crianças são 2 ou mais pneumonias no ano, 4 ou mais otites no último ano, estomatite de repetição ou sapinho, né, por mais de 2 meses, abscesso de repetição ou ectima, um episódio de infecção sistêmica grave, como por exemplo, meningite, osteoartrite ou septicemia, infecções intestinais de repetição ou diarreia crônica, asma grave, doença do colágeno ou doença autoimune, efeitos adversos à vacina BCG e ou infecções por micobactéria,
Fenótipo clínico sugestivo de alguma síndrome associada à imunodeficiência, que seria a característica física de alguma síndrome de erro inato da imunidade. E história familiar positiva de imunodeficiência. Em relação à asma grave, que fique bem claro que é uma asma adequadamente tratada. Você tratou, tá tratando, tá acompanhando, o paciente faz uso certinho da medicação e ainda assim tem muitas exacerbações ou exacerbações com gravidade. Porque senão também a gente tem a família que não faz o acompanhamento direito e vai falar, "Ah, ele cansa o tempo inteiro, ele chia o tempo inteiro." E aí nós não estamos falando desse tipo de asma, né? Não está enquadrado no critério de asma grave. Sim, A asma grave está enquadrado no critério de uma criança tratada e mantendo os sintomas a despeito do tratamento. sim. E aí, quais são os exames que, em geral, assim, em que idade, quando que se começa? Tendo algum desses sinais de alarme, a partir de qual momento é interessante estar fazendo essa pesquisa? Qualquer momento, tá? Inclusive, tem no teste do pezinho a pesquisa dos CRECs e TRECs, que a gente inclui principalmente para pacientes. O ideal seria para ser para todos, né? Sim. Né? Para pesquisa de SCID, mas, enfim, quando tem irmãos, eu no meu consultório, quando tem irmãos, eu sempre incluo a pesquisa dos TRECs e CRECs. Porque eu não sou o pediatra da criança, né? Aham. Mas eu solicito ao pediatra para incluir. E eu acho que é isso. Eu acho que agora, com a pesquisa dos CRECs e TRECs, eu acho que o meu conselho é que seja amplamente utilizado. E depois que ele chega lá no nosso consultório, para a pesquisa, geralmente são exames de sangue específicos para cada queixa e para cada sintoma. Então, de acordo com a síndrome que a gente vai montar, o quebra-cabeça ali da fala do paciente, a gente vai pedir exames específicos para isso. Lembrando que a gente tem aquela situação da imunidade inata e daquela que a gente, né, que a pessoa nasce com ela e da imunidade adquirida, que vai sendo ao longo do tempo. Então, uma criança que não tenha esse fenótipo, que seja essa criança do habitual do pediatra, do habitual do pediatra, que é aquela que tem 9 infecções virais, uma evoluiu, né, para bacteriana. Faz sentido eu pegar uma criança com 1 ano e meio, que entrou na creche, e fazer pesquisa de imunoglobulina, dessas coisas de imunidade? Se ela não tiver esses sinais de alarme, eu não recomendo. Eu Sim. acho que está dentro do esperado, em função da imaturidade do sistema imunológico daquela criança. Eu sempre brinco que o sistema imunológico não dá para a gente ver, Uhum. mas ele, eu vou fazer uma analogia ao sistema osteoarticular. Então, o sistema osteoarticular, a criança não sai do útero andando. Ela precisa enrijecer as cartilagens e a musculatura e ter o equilíbrio, a parte neurológica dele também desenvolver o equilíbrio e tudo, para ele sair andando. O sistema imunológico é a mesma coisa, ele precisa de um tempo para ele amadurecer. E é esse tempo que a gente dá, né, para a criança, pelo menos aí até uns 4, 6 aninhos, né? Uns Uhum. 6 anos a imunidade dele já está bem melhor. Mas tem anticorpos que são formados até os 14 anos a gente espera para se formar. Determinados Caramba. anticorpos, a IgA, por exemplo. Uhum. Então, numa quantidade total, né? Para que isso equivale à quantidade do adulto. Então, tem várias moléculas do sistema imunológico que vão se formar, que vão demorar um tempinho para estar com a quantidade igual do adulto para se formar. E é nesse tempo que a gente vai passando pelos vírus, fazendo a lavagem nasal, fazendo as medidas, todas as medidas que a gente pode fazer de base ali para ir tratando Sim, conforme for conforme, apresentando. conforme for apresentando o sintoma. Cartão de vacina em dia, consulta com o pediatra em dia, fazer uso das medicações de uso contínuo que foram prescritos pelo pediatra ou pelo pneumo, pelo alergista, de forma regular, manter essa consulta. E tão importante quanto a alimentação, sono, né? Essas. Evitar o estresse, promover exercícios físicos, tudo isso eu acho que é um combo aí para essa criança ir seguindo saudável. Eu sou muito assediada pelas famílias de pedirem vitaminas para melhorar a imunidade. E aí, o que que eu falo? Eu falo assim, gente, olha só, vamos voltar lá, sou pediatra, então eu vou conversar um pouco sobre tudo. Como está a alimentação? Eu faço um recordatório.
Café da manhã, o que que tem no café da manhã? Almoço, janta, lanche, o que que você manda para a escola? Qual a quantidade de água que ingere? Fast food, refrigerante. Então, assim, eu faço um recordatório bem completo, porque eu preciso de entender se a alimentação dessa criança tem proteína, carboidrato, se tem as leguminosas, se tem os vegetais, se tem fruta, se tem as folhas. Então, entender esse padrão alimentar da criança, e aí eu vou fazer uma extensão, porque a família, né, a gente pega quando vai falar de alimentação, extrapola para a família. Então, não, não come folha nenhuma, mas tem lá na geladeira, vocês têm o hábito de comer? Não, acaba que a gente não come. Então, não dá para eu dizer que essa criança recusa uma folha, simplesmente ela não tem contato com a folha. Então, esse recordatório alimentar é muito importante. Associado aos exames de laboratoriais que o pediatra ele tem por rotina, em alguns momentos da vida da criança, tá fazendo, a gente dosa os micronutrientes, alguns minerais, para poder ver se tem alguma deficiência, se precisa fazer suplementação. Então, é uma conduta que ela é bem individualizada, mas a base está na alimentação. Eu preciso trabalhar a alimentação. Suplementar vitamina vai vir como um plus para alguns casos, não é para todo mundo. Por exemplo, Flávia, e sobre a vitamina A? Então, a vitamina A é o seguinte: o Ministério da Saúde ele recomenda a megadose de vitamina A para criança de 6 meses a 5 anos de idade. Né, a cada 6 meses. Para as regiões endêmicas. No Brasil, as regiões endêmicas para hipovitaminose, Vale do Jequitinhonha, Vale do Ribeira, o Norte. Porém, a vitamina A, então, assim, para essas pessoas é obrigatório. Para região aqui do Sudeste é obrigatório? Não, não é. Mas qual a importância da vitamina A? A vitamina A, ela participa de ativação do processo imune, de ativação dos leucócitos, que são as nossas células de defesa. Então, eu tenho, sim, por hábito, orientar a megadose de vitamina A cada 6 meses, ou eu faço manipulação também de algumas vitaminas. Quando eu manipulo vitamina D, eu associo a vitamina A junto. É para todo mundo? Não é para todo mundo. É para um público específico, né? Eu estou falando ali na criança de 6 meses a 5 anos, que está na fase da formação do sistema imune, né? Como você falou, a gente às vezes vai ter crianças aí por volta de 6 anos que vai estar completando a sua formação imunológica. Então, para essas crianças, elas realmente vão ter um benefício. Lembrando, né, de fazer o recordatório alimentar e a importância que a alimentação tem. E o zinco é dosado? Quais alimentos e como você faz? Bom, o zinco, a gente faz a dosagem do zinco sérico. Flávia, você faz dosagem de zinco sérico para todo mundo? Não, não faço. A família está me contando que essa criança come o ovo, come a gema, que come as folhas verdes escuras, que ela tem uma alimentação. Eu não mapeei nenhuma deficiência nutricional ali pelo recordatório, eu não preciso dosar. Agora, tem uma alimentação irregular, passa por muito período de seletividade, tá resfriado o tempo todo, com quadros virais o tempo inteiro, eu tenho o hábito de dosar o zinco para essas condições. Tendo uma deficiência, sim, eu faço suplementação de zinco, porque também tem importância na formação do sistema imune, na ativação das células de defesa. Então, faz sentido a gente repor zinco para quem precisa. E a Certo. mesma coisa a vitamina D. A vitamina D, hoje a gente usa tanto protetor solar, a gente está tão preocupado, né, com o câncer de pele, e com toda razão, o nosso país é muito quente, mas tem muitas pessoas com deficiência de vitamina D. Os meninos ficam em casa jogando videogame, num ambiente fechado, sem a luz natural, ou passam o dia inteiro dentro da escola. E aí tem contato com o sol para estar ativando essa vitamina D? Não tem. Então, é importante a gente fazer dosagem de vitamina D sérica e fazer dose de tratamento para aquelas crianças que têm hipovitaminose. Lembrando que eu abro um parênteses para falar das crianças de 0 a 2 anos que fazem dose de prevenção. Então, de 0 a 1 ano, 400 unidades, de 1 ano até 2 anos, 600 unidades de vitamina D por dia. É para todos, isso é universal, tá bom? Mas uma dose maior, uma dose de tratamento, vai ser de acordo com o que a gente for dosar. E aí você fala, mas você pede vitamina D para todo mundo? Peço. Peço vitamina D para todo mundo. Porque é muito comum a gente encontrar hipovitaminose. Tá. E entrando no gancho aí da imunidade, por causa da imaturidade imunológica, crianças pequenas, abaixo de 2 anos, elas têm uma predisposição
por desenvolver a bronquiolite viral aguda. Sim, o terror do pediatra, o terror da mãe, a tal da bronquiolite. É. Ela tem a prevalência maior nos meses de outono e inverno, né? É uma infecção respiratória da criança viral. Então, ela pega tanto as vias aéreas superiores quanto as vias aéreas inferiores, tá? Ocorre nas crianças menores de 2 anos, né? E principalmente por causa dessa imaturidade imunológica. E o risco de hospitalização dessas crianças menores de 1 ano é de aproximadamente 2%. Ou seja, a minoria deles Sim. vai hospitalizar. Mas a gente tem que estar atento, Flávia, porque inicialmente são sintomas respiratórios das vias aéreas superiores, como nariz escorrendo, nariz entupido, e pode haver sim febre. Seguido a isso, são sintomas nas vias aéreas inferiores, como tosse, aumento da frequência respiratória, sibilos, né, que são aqueles chiados no peito, criptações, né, e uso das musculaturas acessórias, né, o uso o batimento das asas nasais, batimento aqui da fúrcula external, tiragem subcostal, né, que nas costelinhas ficam afundadas. Então, esse comprometimento das vias aéreas inferiores, ele pode ser leve, moderado ou grave, podendo evoluir com insuficiência respiratória aguda. E nesses casos, que quando a criança chega nesse ponto, é o momento da internação hospitalar. Sim. E aí É bem complicado, assim, gente. Olha, para quem trabalha em pronto-socorro, vai bater no fevereiro e março. Meu Deus do céu! É assim, ó, o número de atendimentos aumenta. É aquela quantidade de bebê pequenininho, com 2 meses, 3 meses, ali no pronto-socorro, sabe? E assim, é uma angústia, porque a minoria evolui com gravidade. Isso é verdade, mas a quantidade de casos aumenta muito, sobrecarrega muito o serviço de saúde essas épocas do ano. E aí é importante a gente falar, às vezes a família ela vai, pelo medo da bronquiolite, ela chega lá no PS, no segundo dia de sintoma. Começou ali com uma coriza, um pouquinho de dificuldade para mamar, e aí ela chega ali no segundo dia. Aí você olha a saturação, tá ok. Lavou o nariz, a criança dá conta de mamar no peito. A frequência tá ali no normal, um pouquinho às vezes para mais. É uma criança que precisa ficar internada? Não. Porém, é o meu papel falar para a mãe. Fica atenta. O dia de pior dessa doença é no 5º dia. Então, esteja muito atenta aos sinais de alarme. Quando retornar ao pronto-socorro, quando entender isso como o negócio não tá bom. E aí, dentro dos sinais de alarme, é justamente isso que você falou. É uma frequência respiratória que começa a aumentar muito. É uma lavagem nasal com aspiração que já não tá dando conta. Aquele bebê que tenta mamar e não consegue, fica cansada, afunda a costela, afunda aqui, sabe? Esse bebê não tem que estar em casa. E aí a gente, né, encaminha para o pronto-socorro, infelizmente com dor no coração, mas a gente sabe que ele vai precisar de um tratamento. E qual seria o tratamento, Flávia? Exatamente, a família chega na expectativa de que vai ser feito o tratamento. O tratamento, gente, é tratamento de suporte, não tem nenhuma medicação que a gente vai resolver ele a bronquiolite, não, é um vírus. Ele tem um tempo de replicação e tem um tempo de ir embora. Então, o tratamento vai ser hidratação venosa. Se a criança não estiver conseguindo mamar de tão cansada, a gente precisa suspender o aleitamento e colocar sonda para ela continuar sendo nutrida. Às vezes vai precisar de algum dispositivo para levar oxigênio. Então, assim, a gente tem CPAP, tem catéter de alto fluxo. Vai depender da gravidade dessa criança para a gente poder definir qual é o suporte de oxigênio. Mas o tratamento base vai ser esse O2, se for necessário, a hidratação, preferencialmente, né, por seio materno, se não se não houver contraindicação, aí faz a hidratação venosa e aguardar. Não ficar mexendo muito nessa criança, não. É uma criança que você vai ficar olhando sinais vitais o tempo inteiro. É uma criança que ela tem que ficar no mínimo manuseio, com a cabeceira mais elevada. Porque cada vez que ela chorar, ela vai produzir mais secreção, ela vai ficar mais cansada. E aí a gente vai entrando num ciclo vicioso que acaba evoluindo para complicação. Quais são as complicações que chegam para você desse quadro de bronquiolite? Então, Porque assim, ó, quando a gente não. Depois que passou ali da esfera do pediatra, complicou, pneumo pediatra, alergista ali coladinho com a gente. Isso aí.
Quando esse bebê de vocês chega pra gente, é claro que tem as complicações agudas lá que vocês vão ver no hospital. As Sim. complicações agudas seriam complicações respiratórias, que são as mais frequentes, 60% dos casos, que são atelectasias, pneumotórax, por exemplo. Infecções ocorrem em 40% dos casos, por exemplo, uma pneumonia secundária aí. Complicações cardiovasculares em 9% e alterações hidroeletrolíticas em 19%, dentre outras complicações agudas. Lá no meu consultório, quando eu pego ele lá, eu vou me preocupar com as complicações crônicas dessa bronquiolite. Então, seriam a síndrome do bebê chiador, o famoso lactente sibilante, né? Que é quando a criança apresenta chiados contínuos por um mês ou apresenta pelo menos 3 episódios de chiado em 2 meses. E também tem a bronquiolite obliterante, que é considerada uma forma crônica de bronquiolite. Ela ocorre nas crianças que, após 4 semanas do surto agudo da bronquiolite, permanecem com sinais respiratórios. Então, Flávio, eu acho que é relevante a gente falar tá vendo, a bronquiolite tem complicações agudas, tem complicações crônicas, tem bastante aplicações, né, clínicas. Sim. Então, é importante a gente prevenir. Como que a gente vai prevenir essas crianças de pegarem? Higiene das mãos, então higiene dos pais, dos cuidadores, higiene das mãos de todo mundo. Evitar contato com indivíduos com infecções no trato respiratório. Eu até aconselho, a mãe tá gripada, o pai tá gripado, o irmãozinho tá gripado, usa máscara, né, se não conseguir evitar o contato, né, muito difícil. Mas usa máscara ou idealmente evitar o contato com aquele indivíduo que está gripado, que está com algum acometimento respiratório nas vias aéreas no momento. E a imunização passiva que se faz com palivizumab, mas essa é uma recomendação para um grupo seleto de pessoas. Essa parte de prevenção é muito importante. E aí, aquela criança que está ali comigo, né? Todo mês na puericultura, é o meu papel falar sobre isso. Então, reforço essas medidas e reforço os passeios, né? Porque a família fica doida para passear. Lugares aglomerados. Ela quer mostrar o bebê para a sociedade, poxa, né? Todo mundo quer ir visitar. Aí eu falo assim: doutora, quando eu posso receber visita? Falei, a pessoa vai na sua casa para te ajudar a passar pano, lavar vasilha, fazer uma comida, ou ela tá indo lá para você servir uma mesa para ela e vocês baterem papo? Aí a pessoa ri. Aí eu falei, então, se ela tá indo para contribuir, ela é muito bem-vinda. Agora, se ela tá indo para você servir a ela, não é o momento, você está com um bebê. E esse bebê, ele precisa ser resguardado. A gente já falou aqui sobre a imunidade inata. Esse bebê, ele vai desenvolver ainda. Não é o momento dele ser exposto. Quero muito passear. Ok, não vai para shopping, não vai para supermercado e não é o momento de ir para ambientes fechados, igreja, culto. Faça o online. Hoje em dia todas as missas são transmitidas híbridas, né? Ou culto também nas igrejas evangélicas. A gente tem essa possibilidade. Ai, doutora, eu preciso muito ir à missa. Eu já tive uma paciente que eu até brinquei com ela. Eu vi a foto dela no Instagram. O bebê com 14 dias estava lá na missa. Aí eu fui e brinquei, tô vendo, hein? Aí ela, ai meu Deus. Aí ela, não, mas olha, eu vou num horário que não tem ninguém. Então, sim, a gente tem missa no meio da semana, um horário no meio da tarde, que você consegue, de fato, ficar. Então, você consegue se adequar a algumas situações, minimizando o risco. A gente precisa prevenir, né? Porque depois que pegou o vírus, infelizmente, pode evoluir bem, graças a Deus, mas infelizmente pode evoluir mal. E a gente não deseja isso para ninguém, né? A gente que está na ponta, lá do PS até dentro da terapia intensiva, a gente sabe o caminho que isso é e o desgaste que é para a família. Então, evitar esses locais aglomerados é fundamental. Ai, doutora, tenho um filho de 2 anos, 3 anos. Gente, isso aconteceu comigo. Quando a minha filha do meio nasceu, meu filho tinha 2 anos. Então, vai para a escola, volta cheia de meleca. Qual é a recomendação que eu dou? O irmão mais velho chegou da escola direto para o banho, lavar cabelo, lavar o nariz lá dentro do chuveiro, depois chega perto da irmã. E se tiver né, mantendo os sinais, uma febre, espirrando, com muita coriza, usar máscara, né? Como você já havia dito. Então, esses cuidados também com a família, a gente precisa de ter, para a gente evitar que nosso bebê fique doente. Sim.
Acho que é esse o caminho. Não... Lavar o cabelo, bem, né, assim, lava o cabelo, lava o nariz, lava tudo, depois você chega. Aí eu vou te falar assim, isso é o que eu recomendo, mas eu sei da dificuldade do outro lado. Quando meu terceiro filho nasceu, aí os outros dois chegavam da escola e aí já sabiam. Na época não tinha nem Covid ainda, gente. Então eu falava, lava até acima do cotovelo, depois pode pegar. O mais velho ia, tomava banho, lavava o nariz, fazia tudo. Mãe, estou pronto, posso pegar o Rodrigo? Quando eu falava, pode, a menina do meio estava dentro do berço lambendo a criança. Nossa. Então, assim, gente, o coração da mãe se Meu desespera, a gente entrega para Deus, pede proteção, mas a gente precisa ter os nossos cuidados e orientar a família. Mas eu entendo a dificuldade da mãe também, porque a gente com mais filho passa sufoco. É muito difícil. É. E eu acho que é isso, né? É importante a gente falar sobre essas infecções de vias aéreas. É um tema muito frequente, desde a consulta do pronto-socorro, ao consultório do pediatra, ao consultório do especialista. Todo esse processo de vírus, de bactéria, quando intervir, do acompanhar, do comer bem, do fazer atividade física, fazer suplementação, usar a medicação de forma contínua, isso é fundamental para que a gente passe por esse período sem desespero. Né, ter o seu pediatra e seu pneumo que você possa ligar e falar, doutor, eu tô com medo, tá assim, tá assim, tá assim. Aí você fala assim, me manda um vídeo, deixa eu olhar o padrão respiratório. Tá legal, não precisa se preocupar, faz isso, isso, isso. Vem no consultório, opa, do jeito que tá, pronto, socorro. Então é importante a gente ter o vínculo com o profissional que acompanha a gente também, né? Claro, eu acho que nós somos técnicos, Uhum. né? E as pessoas precisam da nossa ajuda nesses momentos. Então, até para dizer, né? Ah, mas isso é uma infecção bacteriana, isso é viral. E aqueles dos 10 a cada 10, uma é bacteriana. Então, 9 são virais, mas uma vez ou outra vai precisar de um antibiótico, por exemplo, Sim. de uma prescrição médica. Então, é nesses momentos, assim, para orientar essa família. É que vocês vão precisar do nosso auxílio e é para isso que a gente estudou. Então, eu brinco com as mães lá no consultório, eu falo assim, passa para cá, me dá aqui, na minha mão, a sua preocupação e o seu temor. Isso compete a mim. Deixa eu resolver. Você vai ser mãe dessa criança. Eu vou ser a médica. Deixa que a parte técnica é minha. E eu vou resolver as doenças dele. Você vai resolver a parte da saúde. Uhum. Você vai promover saúde, deixar ele brincar, fazer tudo. Eu vou promover a parte das doenças. Porque senão a mãe se sente culpada, às vezes, das coisas que acontecem e não sabe o momento de intervir, e aí acaba indo para o pronto-socorro, como você falou, por uma demanda até maior do que deveria, né? Porque por causa dessa questão. E aí ela tendo um vínculo com o seu pediatra, igual você falou, você mantendo esse vínculo com seus pacientes, eles se sentem mais seguros, acolhidos, de forma que a gente consegue passar por esse período de maturidade imunológica, que, igual a gente falou aqui o tempo inteiro, que eles vão passar por esse período sem estresse, né? Com o mínimo estresse possível, porque vai ter estresse. Mas os pacientes, eles chegam no meu consultório querendo que eu resolva. Hoje mesmo chegou um paciente para mim falando, doutora, não tem como ele parar de pegar gripe? Não tem como ele parar de ele secar essa meleca? Aí eu falei, não. Tem, vai ter que ter anos, vai demorar alguns anos. Quer dizer, tem, né? Vai demorar alguns anos, mas isso vai passar. O mais importante é que fique bem claro aqui, para vocês fiquem tranquilas, que isso vai passar. Na maior parte das vezes, isso vai melhorar. As imunodeficiências primárias, que são os erros inatos da imunidade, são dessas raras. Então, elas existem, devem ser pesquisadas. Seu pediatra tem que estar sempre atento a isso, o seu imunologista também. Mas, na maior parte das vezes, são crianças que estão ali entre o percentil 10 e o percentil 90, que está dentro ali dos 9 a 13 infecções respiratórias por ano. Então, isso vai passar. Gente, 9 a 13. Fica no coração. É uma semana ruim, 2 mais ou menos, a outra 100%, e aí volta tudo de novo. Aí começa tudo de novo. E esse ciclo se repete. Então, o nosso recado do coração para vocês é higiene nasal, cartão de vacina em dia, uso das medicações contínuas, alimentação, sono, atividade física. Isso aí. Não é? E acompanhamento regular com seu pediatra. Isso aí.